E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o meu top 5 de lidos até aqui de 2024. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece de ter vídeo novo aqui no canal todas as terças e quintas às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui na tela, porque lá as novidades e os surtos são em tempo real. Então segue lá pra ficar por dentro de tudo que rola no universo de livros, séries e filmes. Então bora lá falar desse top 5, porque assim, vocês sabem que Vitória adora ler. Todo ano eu invento uma meta de leitura, que esse ano ficou ainda nos 40 livros, só que esse ano eu tô mais poupada do que sabe-se lá o quê. Então, como eu não trouxe muitos vídeos de lidos, eu resolvi fazer um top 5 das minhas leituras até aqui com um extra, porque não tinha como não falar do outro livro que tá aqui. Então bora lá, lembrando que o preço desses livros na Amazon, no momento que esse vídeo estará sendo editado, vão aparecer aqui na tela pra vocês e todos os links estarão aqui na descrição, na lojinha da Amazon, caso você se interesse por algum deles, tá? Então, em quinto lugar dela, a autora que veio para a Bienal de São Paulo, Lynn Pater, Amor por Engano. E esse foi um livro que me surpreendeu bastante, porque eu não dei nada por ele, porque a premissa é extremamente clichê, porém eu gostei demais. Aqui a gente vai conhecer a história da senhorita Sem Querer e do cara do número desconhecido. Porque a senhorita Sem Querer, que é a dona Olivia, que depois de causar horrores no prédio que ela morava e ter botado fogo quase no prédio inteiro, se vê obrigada a se mudar para o apartamento do irmão dela, que se chama... Não sei o nome do irmão dela, eu esqueci. Mas ela tem lá, além do irmão dela, um cara que assim, é muito estressantemente gato, como ela mesma descreve, que é o Colin Beck. E ele tá lá nas redondezas, sempre pentelhando ela, sempre enchendo o saco dela. Afinal de contas, ele é amigo de infância do irmão dela, então sempre esteve ali no decorrer da vida dela, né? E eles não se dão muito bem, vivem se provocando, então fica aquela coisa meio enemies to lovers, né? Aquela coisa tipo, ai, sai daqui, ai, não sei o quê. E aí fica numa dessa até que um dia a senhorita Olivia dá uma china na cara e manda uma mensagem para um número aleatório, só que ela não sabe quem era essa outra pessoa que estava do outro lado da tela, que no caso era o Colin Beck, e eles começam a trocar mensagens e eles começam a se apegar um com o outro e por aí vai. E aí eu não preciso mais falar, só que até um certo momento eles não sabem quem é quem. Tipo, eles estão mandando mensagem um pro outro, mas eles não sabem com quem eles estão falando, até que um dia o Beck descobre. E aí essa história começa a se desenrolar de fato. É um livro clichêzinho, é um romance bem água com açúcar, porém é um romance que a gente na Ressaca Literária ajuda bastante, porque ele se desenvolve e foi um queridíssimo que tá guardado no meu coração. Inclusive eu quero ler todos os outros livros da Lynn Pater ainda esse ano, pra ver se eu destravo ainda mais nessa mini Ressaca Literária que eu ando encontrando. Bom, em quarto lugar foi uma releitura, porque a primeira vez que eu li esse livro eu não gostei muito, eu fiquei tipo, nossa, por ser este livro, eu achei que eu gostaria mais. Porém, nessa releitura, após o lançamento de uma nova temporada da série que fala desse livro na Netflix, eu resolvi reler o livro. E aí eu me apeguei, eu falei, como assim eu não tinha gostado dele? Que é O Segredo de Colin Bridgerton, o quarto livro da série Os Bridgertons. Bom, aqui nessa história, a gente sabe que na série eles trocaram a ordem, né? Esse é o quarto livro, mas se tornou a terceira temporada. Nessa história a gente vai conhecer os segredos do menino Colin, o terceiro filho da família Bridgerton, o terceiro homem da família Bridgerton, né? Que se apaixona ali e começa um envolvimento amoroso com a sua até então melhor amiga, Penelope Featherington. E aí, nessa história, até o momento, no livro, a gente não sabe quem é a tal da Lady Whistledown. Então a história vai percorrendo todo nesse mistério, e depois a gente descobre junto com o Colin quem é a tal da Lady Whistledown. E aí, lendo esse livro, eu vi que ele é muito diferente da série, de fato, tiveram diversas mudanças. Eu falei sobre isso nos vídeos que eu fiz sobre... Eu não sei onde vai aparecer, eu acredito que aqui. Sobre a série, quando foi lançada esse ano.
Mas aqui a gente vai conhecer o amadurecimento da Penélope, o amadurecimento do Colin. Ele se entende que ele começa a ficar um pouco egoísta no decorrer da história. Ele não entende o que tá se passando na cabeça dele quando ele percebe que tá realmente apaixonado pela Penélope. Então a história vai se desenvolvendo muito bem e após 2 anos, quase 4, eu acho que eu li em 2020 esse livro a primeira vez. Após tudo isso, eu acredito que eu li no momento certo, porque na época eu não tava entendendo nada, eu só tava querendo terminar a série logo, então por isso que ele é o 4º lugar até o momento. Bom, em 3º lugar eu tenho um livro que eu demorei pra ler, eu acho que eu entrei na ressaca um pouco por conta desse livro, mas assim como ano passado que Cantiga de Pássaros e Serpentes me fez entrar numa ressaca, mas foi um dos favoritados do ano, isso aconteceu também com Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro pra você refletir sobre a sua vida. Basicamente, ele vai contar a história da Nora Cid, que até o momento do início do livro, a vida dela estava um grande fracasso. Tudo que ela tentava fazer, ela falhava. Tudo que ela tentava se reinventar, ela falhava como professora, como irmã, como filha e etc. E aí ela começa só a desejar que a vida dela fosse de arrasta. Até que quando isso acontece, de certa forma, ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite, que é, na verdade, a Biblioteca dos Arrependimentos, onde cada livro dessa biblioteca vai ter uma linha do tempo da vida dela, onde se ela tivesse escolhido outro caminho em determinado momento da vida dela. Então é literalmente todos os arrependimentos dela durante a vida dela, tipo, e se eu tivesse feito tal coisa, e se eu tivesse feito aquela outra coisa, tivessem ali dentro daquela biblioteca, permitindo que ela vivesse todos esses momentos e decidindo se de fato ela queria viver ou não. Então é meio que tem viagem no tempo, tem reflexão, e é um livro muito interessante para quem tá precisando refletir aí um pouco, e eu gostei bastante dessa leitura. Bom, agora os 2 últimos aqui desse top 5, ainda tem um extra que eu falei pra vocês, foram 2 livros que me fizeram de trouxa, mas assim, bem trouxa. Eu terminei de ler e falei assim, não acredito nesse inferno. Como isso é possível? E os 2 são do mesmo autor, inclusive. E o 2º lugar foi para Suicidas, do Rafael Montes, que é um livro que faz a gente de trouxa, mas faz a gente refletir também. Aqui vai contar a história de um grupo de amigos que, depois de um deles perder os pais deles drasticamente num acidente, ele resolve que a vida dele não faz mais sentido. Então, seguindo um caso policial dos Estados Unidos que foi noticiado no jornal ali na história enquanto ele está sendo contada, eles se reuniram no porão e tiraram a própria vida. E aqui nesse caso, o Zack, que é o personagem principal, junto de outros amigos, resolveram fazer a mesma coisa porque cada um tinha sua motivação. Contado em 3 linhas do tempo, que é a linha do tempo do Alexandre, o melhor amigo do Zack, até o momento da roleta russa acontecer. A outra linha do tempo, que é a roleta russa acontecendo em tempo real. E a terceira linha do tempo, que é a delegada 1 ano depois, junto com as mães dos jovens, adolescentes não, dos jovens ali tentando entender o manuscrito pelo Alexandre. Eles colocam um triplex na sua cabeça quando você começa a entender os fatos da história e começa a observar tudo que está acontecendo nos arredores da história. É um livro mais sensível, quem não estiver bem, não aconselho que leia, mas é um livro que faz a gente refletir e enxergar a vida de outro ponto de vista a partir do momento que eles decidem de forma egoísta, porque a minha vida não tá dando certo, então eu vou de arrasta porque sim. Faz com que a gente pense melhor sobre algumas coisas. Então, Rafael Montes em 2º lugar. Como eu falei pra vocês, o 1º lugar também é dele, Rafael Montes, só que com Jantar Secreto, que é uma história que me fez mais de trouxa, porque esse livro aqui me preparou pra esse. Como esse aqui eu vi o plot e fiquei chocada e falei, realmente fui feita de trouxa, pra Suicidas eu desconfiava de todo mundo na história. Então esse livro de fato me fez de trouxa durante toda a história. Aqui vai contar a história de 4 amigos que saíram do interior do Paraná, numa cidade chamada Pingo d'Água, pra estudar na capital carioca, no Rio de Janeiro. Eles alugam um apartamento e aí um tempo depois o cara lá da locadora de imóveis falou pra ele que não estava recebendo os aluguéis e questiona o Dante, que é o personagem principal da história. E ao questionar o amigo dele, o Leitão, ele fala que realmente não estava pagando, porque ele estava gastando dinheiro com prostituta. É sobre isso? Tá tudo bem?
ele tava lá na bad e resolveu gastar o dinheiro dele. Eles resolvem criar um jantar secreto, que na época ali da história, eles pesquisaram, tava famoso fazer jantar fechado pra gente rica, etc. Só que aqui eles inventam de comer carne humana. Tudo bom. Então, a suspense, você duvida de todo mundo, mas você erra o verdadeiro culpado, o verdadeiro cabeça de toda a trama contada aqui. E por isso que eu gostei muito desse livro, apesar também do tema sensível, assim como Suicidas. E como extra, porque ele não entrou no top 5, mas ele merece o lugarzinho dele porque ele é perfeito, eu trouxe Heartstopper 5, que é o quinto volume, quinto e penúltimo volume da história. A história, de acordo com Alice Osman, termina no sexto volume. É uma HQ perfeita, sem defeitos, que está sendo adaptada pela dona Netflix. Agora, dia 3 de outubro, será lançado a terceira temporada. E aqui, nesse quinto volume, a gente tem o amadurecimento dos personagens do Charlie e o Nick. O Charlie tendo que lidar com a ida do Nick pra faculdade e o Nick tendo que lidar em deixar o Charlie sozinho indo pra faculdade, sendo que o Charlie tá passando por diversas coisas. Então, é uma HQ que mexe também bastante com os sentimentos, que faz a gente refletir bastante. É uma HQ muito fofa, como eu falei pra vocês, está em seu quinto volume. E assim, esse é o extra desse top 5. Então o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve vai vir o top 5 geral do ano, porque eu tô lendo vários outros livros agora, porque parece que eu saí da Ressaca Literária. E eu trago pra vocês mais detalhes ali no etc e tal Awards, quando for fazer, que é o top 5 de livros, séries e filmes aqui do canal. Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim nos comentários se algum desses livros que eu citei aqui você já leu e se você gostou. E conta pra mim nos comentários, baseado nesses livros que eu contei pra vocês, qual livro você indica pra ser a minha próxima leitura. Então, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!